compromisso, mas a gente vai fazer os trabalhos, né, e vai tocar naquele exercício que a gente vinha fazendo com ela, né, para dar seguimento ao trabalho do eixo. Porque o nosso objetivo agora, eu vou mostrar depois ali para vocês o cronograma, é nós irmos até o seminário, né, trabalhando toda semana, e levarmos uma proposta, né, referente ao nosso eixo, para que lá no seminário a gente faça essa compatibilização, né, dos eixos, nesse dia que vamos estar todos reunidos, para trabalhar juntos, tá? Então, eu vou iniciar aqui a apresentação. Então, abrindo a reunião, né? A nossa 7ª reunião do dia 15. A reunião vai ser gravada e depois fica disponível para vocês assistirem, ou aqueles que não puderem ficar até o fim, enfim. Então, nós vamos ter a reunião dividida em 3 partes, tá? A primeira parte eu vou mostrar, como eu falei, o cronograma, né, até o seminário. O resultado das oficinas e da nossa oficina no dia 31, né? E o fluxo esse que a Patrícia vinha trabalhando com a gente e as contribuições de vocês para esse fluxo, né? Na segunda parte, a coordenadora da gestão e monitoramento urbano, que é a nossa colega Tânia, que participa junto aqui no Eixo, ela vai apresentar uma metodologia, né, que também tem relação com a gestão da cidade e que na mesma linha ela toca as questões da participação social, da análise dos impactos, de certa forma, né? E vai ser bem interessante, e a intenção é trazer subsídios para vocês, para novas propostas agora para revisão, tá? E depois nós vamos ter um espaço para conversarmos e discutirmos os assuntos. Então, estamos aqui na etapa de fechamento da leitura da cidade, né? Entre os meses de junho e julho, o seminário está previsto para acontecer 22 de julho, né? Vai ser um sábado, daí vocês vão ser informados com antecedência, o local, tudo mais, né? Aqui, o cronograma das nossas reuniões, que inicialmente era quinzenal, mas em função do feriado que teve na quinta passada, a gente vai ter que fazer uma reunião a mais, né? Vai ser na próxima quinta, dia 22, depois no dia 29. Assim, também no mês de julho, teremos mais 2 reuniões, no dia 6 e no dia 20, isso pré-seminário. Então, a gente teve as oficinas, né, para aqueles que participaram, foi bem interessante. Aqueles que não puderam vão ter acesso também ao material, né, que ocorreram de 15 a 31 de maio, lá no auditório, na Siqueira Campos. E o nosso eixo foi o último, né, foi no dia 31. Tivemos, então, no nosso eixo, o total de 104 participantes, sendo 27 deles presencial, né, de forma presencial, e online 77. Tá? Então, o total de participantes de todas deu 850 participantes. Tivemos a palestra da arquiteta Águida Muniz, né, que foi secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza durante 8 anos, e que trouxe um pouco da experiência, né, na questão da gestão da cidade, e voltada muito para os serviços ao cidadão, né, e a desburocratização e a agilidade no atendimento, né, à população e à sociedade como um todo, né. E a nossa problemática, né, que ela tinha um fundo de nessa palavra articular, né, que é a função da gestão, né? Ela é compatibilizar, então, todas as camadas da nossa cidade, né? Toda a complexidade que é a cidade, né? Então, um exemplo, o zoneamento, a malha viária, né? A questão do meio ambiente,
a questão das áreas construídas e não construídas, tudo isso tem que trabalhar encadeado, né? E tem que trabalhar ajustado e compatibilizado para que a cidade realmente funcione bem e traga qualidade de vida para a população, né? Então, fizemos aqui só uma imagem ilustrativa, né, de que seria essa complexidade, né? Que a gente às vezes enxerga só o resultado, né? Não enxerga como é que funciona a máquina. Aqui, então, a gente tem uma imagem do que foi na nossa oficina, né? As propostas ali, aqueles post-its ali foram as propostas online, né? As propostas do presencial, a gente tem elas guardadas aqui em papel e estão sendo transcritas, né, para os relatórios. Então, aí, a partir das 3 mesas presenciais e das 4 propostas online, né, a gente fez aquela votação final e a proposta escolhida foi a proposta de número 1, né? Foi mais votada. Aqui, como vocês podem ver, no quadro de votação presencial e votação online, tá? Isso não significa que as outras propostas não serão consideradas e não serão acolhidas, porque era uma questão ali de um exercício, né, de um estímulo para que surgissem ideias, para que surgissem proposições e para que as pessoas parassem e pensassem sobre o que está acontecendo, sobre os diversos temas, né, que envolvem a cidade. Então, aqui eu trago novamente o fluxo, aquele que a Patrícia estava trabalhando com a gente, né? Que foi, ela quis pegar um exemplo de um fluxo de avaliação de impactos dos projetos especiais, que ela fez esse trabalho com o grupo, desculpe, do CMDUA, né? Então, como era e com as contribuições do grupo, né? Como que resultaria esse fluxo melhorado e aprimorado, né? Isso tudo com as ideias trazidas. E nesse sentido, né, vocês trouxeram também contribuições que estão registradas nas nossas últimas reuniões, né? Várias pessoas trouxeram inúmeras considerações e sugestões. Colocamos todas, né, aqui em quadros. E que eu trago aqui para a gente pensar, né? Esse fluxo, ele pode ser considerado um fluxo modelo para diversos tipos de projetos, né? Sejam projetos de bairro, sejam projetos de pormenor, enfim, os diversos tipos de projetos urbanos que a gente tem, né? Eles deveriam, então, passar por esses 5 passos inicialmente, né, mais resumidamente, que envolvem ações, isso, nos quadros azuis são os subtemas que a gente, durante o nosso trabalho na conferência e pré-conferência, trabalhou, né, que tinha o subtema da mesa do monitoramento, vocês lembram, da gestão democrática, do mecanismo de aprovação, dos instrumentos e das ações e políticas de desenvolvimento. Isso tudo organizado num fluxo resultaria nesse modelo aqui, né? E em que a gente agora vai ser obrigado e provocado a pensar em como vai acontecer cada uma dessas questões aqui, principalmente o que diz respeito à definição das mitigações, compensações, em relação à gestão democrática e à participação, né? Como que pode acontecer isso, né? Porque que tem acontecido, como a própria integrante do grupo, a Sandra, colocou numa reunião, muitas vezes as coisas são propostas e não é o que a comunidade estava esperando. Enfim, é essa questão aqui que a gente tem que ter clara, né?
compatibilizar o que é possível, né, dentro dos diversos tipos de projetos, tanto os especiais, como os de pormenor, como os de bairro, com a expectativa da sociedade. E em que âmbito, em que abrangência de raio, digamos assim, que possa ser considerada essa contribuição social, né? Então, isso a gente vai ter que pensar, e eu acredito que a gente possa, nessas próximas reuniões, formatar algum tipo de sugestão para aprimorar essa participação. Que ela não seja simplesmente só no final, né? Como às vezes acontece agora nos projetos no conselho, né? Que possa existir uma prévia consulta, enfim. Aí cabe a nós aqui, como grupo, e vocês como participantes, e contribuir com essa reflexão, tá? Então, surgiram questões muito, como se diz assim, voltadas também para a facilitação do entendimento das coisas, para a transparência para a sociedade, né? Para o que o funcionamento seja mais ágil e eficiente, né? Então, aqui estão todas, né? Vocês podem ver na tela, as contribuições de vocês separadas e classificadas dentro dos subtemas, tá? Nesse nosso exercício que a gente fez antes das oficinas. Dito isso, né, eu coloquei também, fiz um cruzamento dos nossos subtemas com as 7 propostas que surgiram lá na oficina, né? Então, a gente observa que tem a proposta número 1, ela fala bastante de instrumentos urbanísticos, né? Que foi levantado até pela própria palestrante, o solo criado como um ativo do município, né? Então, ele é um instrumento, né, para atingir algum objetivo. O instrumento em si, sozinho, ele não é útil. Ele é útil se ele vai servir para um fim, né? Então, nós temos que pensar nessa questão. Depois, a gente também tem a questão da objetividade da proposta 4, né? Transparência, né? Depois também a questão de saber e monitorar o que está dando certo, o que não está dando certo possa ser corrigido, né? A proposta de número 2, bem extensa, ela também toca nos 3 subtemas ali do monitoramento, da participação e dos instrumentos. A 3, muito na participação, falando do mecanismo de representação das regiões, né? Foi uma proposta, né? Foi selecionada. Depois a questão da sociedade também, fortalecimento da sociedade. E a 6 também, né? Na simplificação, no utilização da outorga onerosa, das operações urbanas, que são instrumentos, né? Tudo isso relacionado com o nosso tema da gestão da cidade. Então, dentro desse raciocínio, né, de contribuição e enxergar o funcionamento dos mecanismos de gestão da prefeitura e da tramitação também desses processos, como é que eles ocorrem, em os momentos. A colega Tânia, a engenheira Tânia, vai trazer a metodologia desenvolvida por aqui pela nossa diretoria, referente à aplicação dos recursos dos termos de conversão de área pública, né? Que vocês, alguns conhecem bem, né? A questão do parcelamento do solo, né? Que determinadas situações, ou o terreno resultante de doação é pequeno e não, como é que se diz? Não é viável para um equipamento, ou a localização não é viável, ou mesmo já existem equipamentos ali, o município não tem interesse nesse lote, né? Ele pode ser convertido em moeda, né?
em dinheiro. Então, é feita uma avaliação e esse dinheiro é aplicado em algum equipamento existente, né, de alguma forma. E aí, essa metodologia criada pela DPU, pela CGMU, ela organiza tecnicamente os critérios de escolha da aplicação destes valores, né? Então, a Tânia vai poder explicar bem para vocês, e eu acho que isso vai ter uma provocação para vocês na questão de contribuir em aperfeiçoar esse mecanismo e o que ele pode trazer para a futura revisão do plano. Tânia, tu pode compartilhar a tua tela que eu vou parar aqui. Ok. Só um pouquinho, que eu já... Tá compartilhando? Está compartilhando? Sim, estou vendo vendo? o teu relatório. É em forma de relatório, né, Tânia? É em forma de relatório, porque Mas né, tá o bem tempo didático ele bem também. didático, assim, até porque ele está, vamos dizer assim, sendo analisado, né, para como um todos dentro da DPU, quais os resultados que ele pode dar, né, e tem dado ótimos resultados. Bom, primeiro eu vou colocar, se me permite, que essa coordenação ela é muito nova, que foi criada dentro da estrutura da DPU. E dentro dessa estrutura, tem uma unidade específica, que é a Unidade de Avaliação do Desempenho do Desenvolvimento Urbano, que justamente ela vai ser, foi constituída para implantar um sistema de monitoramento. E hoje a gente fica assim, porque em todas as reuniões, todas as temáticas, todas as oficinas, isso veio muito presente em monitoramento. Mas a gente precisa entender o que é, o que precisa, como que vamos monitorar o quê? Que dados, né? Será que a gente tem uma base de dados consolidada, robusta, né? Onde ela é composta assim, de várias camadas para que servir de uma forma organizada, ela servir de subsídios para as análises. Bom, não se tem isso e a gente sabe que isso é o grande problema de toda a PMPA, né? Porque para a gente fazer o planejamento de uma cidade, a gente precisa ter os dados de outras secretarias, né? Porque ali o direcionamento vai dar o planejamento urbano para estudar determinado território, principalmente agora que a gente fez este relatório, compôs essa metodologia, né? Vamos analisar, então, o que uma intervenção numa determinada área da cidade. Por exemplo, né, a gente tem nesse relatório aqui um parcelamento do solo que gerou, né, um termo de conversão de área pública, o valor é pequeno, R$63 mil. Mas, então, a gente descreve aqui, né, quais os parágrafos de contempla o artigo 137 do plano diretor, os equipamentos públicos comunitários, diz respeito a áreas de lazer, educação e saúde, e assim por diante. Onde será que estão essas carências, né, ou não? Onde, no entorno, onde vai ser ali, né, está sendo vindo esta proposta, né? Então, seguindo adiante, o que se faz? Primeiro faz-se a caracterização do empreendimento, né? Ele é proveniente de um EVU, né? E assim por diante. Primeiro se faz de que forma? Onde ele se localiza dentro de Porto Alegre. No caso aqui, a região RP5, a região de planejamento 5, né? E dentro de que bairro? Bairro Tristeza, né? Então, a gente vai descendo a escala para fazer a análise. Santa Teresa. Oi? Santa Teresa. Ai, desculpe, Santa Teresa. Tá. Tudo bem.
Santa Teresa. Bom, o que se faz? A gente determinou assim áreas de influência direta de tanto da parte do equipamento, ali no equipamento, a partir do equipamento, essa área de influência, o que tem no seu entorno, né? Sempre visando o que? Os equipamentos, saúde, lazer e educação, a princípio, né? Que é o que está determinado ali. Essa área de influência, primeiro, direta seria 1.000 metros, depois tem as outras áreas de influência indireta, né? Que isso tudo é um cálculo que feito, uma metodologia até trazida também pela nossa colega Vanessa, que a gente fez em conjunto, né? De uma metodologia que ela já implantou em outros lugares e que estão aqui sendo agora também, e tem tudo na bibliografia ali, sabe? Não saiu nada assim do Ministério do Ar, vamos dizer assim, né? Mas tem legislações específicas que dão respaldo. Bom, dentro do software, né, a gente vai saber ali a partir do equipamento, que é esse aqui, né? A área de influência seria essa aqui do entorno, ó. 1.000 metros, área de influência direta. Deixa eu ver se ó. Não, isso. Ó, 1.000 metros. Tá? Aqui está. Aqui estão as UEUs, né? Dentro da macrozona, o EU. Essas são no mapinha aqui, ó. Esse material vai estar todo disponível também. Esse é um dos relatórios que foram, né? Finalizados, né? E está à disposição. Ó, aqui nós vamos ter aqui, ó, neste mapa, por exemplo, ó, a partir do entorno do empreendimento, quais os equipamentos públicos que nós temos, ó, áreas aqui embaixo na legenda, tá bom esse zoom? Tá? Tá, ó, de áreas não urbanizadas, áreas urbanizadas, tá? E aqui a simbologia do alcance, ó, das áreas, a partir do equipamento. A macrozona, o EU, e ali o empreendimento. Ó, agora a gente está vendo quais os equipamentos públicos de lazer existentes. Está aqui também, todos eles mapeados dentro, e aí a gente pode ver aqui, ó, esta área aqui, ó, desse rosa, não sei bem, ó, ele está dentro de 0 a 420 metros a partir o seu alcance, tá? Então, quer dizer que ele tem um status de excelente, né? Para tu ter um alcance para aquele equipamento ali, 420 metros, ele está dentro dessa escala aqui. Aqui vamos ver, aqui já são o quê? São unidades de saúde. Todas as unidades de saúde que tem no entorno, né? Também, ó, aqui nós temos aqui um empreendimento e uma unidade de saúde Cruzeiro do Sul, e entre outras, todas nessa zona aqui, ó, de 420 metros, que se enquadraria em excelente alcance, né? E aqui o equipamento são públicos, todos equipamentos públicos de educação. Aí nós vamos ter escolas municipais de ensino infantil, escolas municipais de ensino fundamental. Aqui são todos os equipamentos públicos existentes e aqui as áreas de influência, ó, também. Com o mesmo degradê de cores que vai dando, né, qual é o alcance de cada a partir do empreendimento ou equipamento. E após, então, de colocar visualmente, né, o que está a ocorrência, ou em função do equipamento aqui, a partir do equipamento, fazer esses estudos aqui, para ver quais as áreas que talvez tivessem carência de um equipamento aqui, a gente parte para uma tabela, uma análise, e com as distâncias
em relação ao empreendimento percorridas para que se alcance assim aquele equipamento. Então, aqui está. Inscrever medicina infantil, 300 metros. Então, qual é o nível de atendimento? Excelente. 200 metros, excelente, porque tem toda ali uma escala, né? Tá, mas como que se identifica as demandas indicadas? Bom, vem lá da comissão o quê? As suas demandas das secretarias. A SMED vai dizer que quer uma área, um terreno. A SMAMUS vai dizer, não, eu quero as praças, tem que revitalizar a praça tal, ou tem que reurbanizar, ou temos carência de praça. Então, todas essas reivindicações, ou essas indicações, a saúde também, né? Ela, qualificação de atendimento, iríamos indicar a reforma parcial da unidade de saúde Cruzeiro do Sul, e assim por diante, né? Isso, todas as secretarias já demandaram, né, dentro de uma comissão, e chega para nós fazer as análises. A análise análise que eu digo é de colocar visualmente, espacializar, né, e para poder chegar a uma conclusão, um estudo, uns subsídios para essas análises. Então, aqui, a figura nova, a localização das demandas indicadas. Aqui nós vamos ter todas as demandas também que foram indicadas, tanto para a saúde, como para a parte ali do pessoal da DAV, né? E assim por diante. Eu estou passando ligeirinho assim, porque vai ficar, né, esse relatório depois para a conversa. Aí nós vamos para os critérios para a seleção das demandas. Critério 1 seria o enquadramento, que seria um eliminatório, que aí ele fala, a gente vai lá nos reportarmos para o artigo do plano diretor, né? Para qual é a destinação dessas áreas, está aqui. Artigo 138, 137. E o segundo critério seria classificatório, que é a pontuação, se ele estiver dentro da área de influência direta, 40 pontos, na área de influência indireta, 25. E tem mais aqui, se for na mesma UEU, que é o que diz aqui no artigo, então ele tem mais 10 pontos e assim por diante. Todo um critério a ser analisado. O terceiro critério seria o classificatório também, pontuação por abrangência espacial de impacto de melhoria. Será dada a preferência à demanda de maior impacto, abrangência ou relevância no contexto urbano, maior área de abrangência do equipamento, objeto da análise, etc. E aí, aqui está a abrangência espacial, o impacto do atendimento à população. Aí nós vamos ter essa tabelinha aqui, Primeiro, a solicitação das secretarias, né? Qual é o tipo de equipamento e a demanda qual é? Seria a revitalização dessa praça, seria, né, substituição do quadro elétrico lá dessa unidade aqui de ensino, né? Agora, nessa aqui, a gente vai ter qual é o tipo da ação, qual é o equipamento e, dentro do critério área de influência, a pontuação dentro dessa planilha. O critério 1, critério 2 e o critério 3, abrangência espacial, o impacto das melhorias. Pontuação final, fácil somatório da pontuação final. Então, neste caso, quem teve a maior pontuação foi o equipamento da saúde, 70 pontos, né? E aqui as considerações finais. O valor é meio que irrisório, mas né, sempre vai ser... Então, aplicado todos esses critérios, a metodologia apresentada, tal, e vai, então, a avaliação será aplicada a demanda que consiste em alteração do layout, interpretação do consultório, assim, assado, e terminou. Esse, como eu falei, é um relatório que está sendo feito as análises dentro dessa unidade aqui, é o ADU, né? E ele não é uma decisão final, não. É um relatório, uma análise urbanística, contemplando todas as indicações das outras secretarias
secretarias que fazem parte das coordenações, né, lá onde está sendo analisada, que vai para aí, no caso, a Diretoria de Planejamento Urbano, está aqui, pronto o relatório, a decisão vai para a gestão. Este como que dizer, é novo, né? Aqui estão as colegas, a Vânia, a Luciane, e aqui são as referências, tá? Da onde que a metodologia foi, então, assim, descrita e foi colocada. Mais ou menos é isso, Gê. Não sei se tem alguma... Eu acho que não vai ter perguntas, óbvio, né? Mas... Eu tenho umas perguntas. Vamos ver. A minha dúvida é assim, Tânia. Existe alguma forma de consulta à população ou isso ocorre lá na gestão ou é cruzado com alguma demanda? Como é que existe essa etapa, digamos assim? Eu até penso o seguinte, que ela pode estar mapeada aqui desde que venha através do representante ou das regiões de planejamento, alguma demanda, porque nem tudo seria a questão de plano diretor, né? Mas que ela pode sim ser agregada aqui, espacializada, inclusive para ver onde se possa rever agora outra forma de destinação, vamos dizer. Entende? Exato. Ela pode ser, tanto lá pela o OP, porque a gente chega a um momento que, como o sistema, né, o eixo gestão da cidade, ele envolve exatamente isso. Uma delas é ponto muito forte, a participação, e é por isso que a gente está abrindo bastante, dando oportunidade, é que esses representantes, principalmente os nossos representantes das regiões de planejamento, eles têm que trazer esses anseios da comunidade. Esse é o trabalho deles, né? Que traga para dentro dos fóruns, reativar os fóruns, não sei, das regiões de planejamento ou não, mas de alguma forma tem que chegar essa demanda aqui. A demanda que aí, quando chega essa demanda, ela vai ser mapeada, vai ficar melhor até o gestor, né, fazer as decisões necessárias para que isso aconteça. Sempre respeitando, porque por se tratar de conversão do parcelamento do solo, não é mitigação, não é contrapartida, né? É do parcelamento do solo, ele tem que ser aplicado em equipamentos, obrigatoriamente. Tá certo. Exato, mesmo que não seja a construção do equipamento, mas sim a revitalização de uma praça, ou ali, como está bem definido, substituição do quadro elétrico da escola lá, ou um PPCI que tem que ser feito dentro de uma escola, é um projeto, né, que não envolve muito dinheiro, né, e que esses recursos, que talvez uns são poucos, outros são mais volumosos, né, possam ser assim aplicados. Eu estou vendo que tem umas mãozinhas. A Denise e a Soninha, isso? A Denise, né? Baixou, agora é a Sônia que está. Sônia. Sônia, por favor. Alô, estão me ouvindo? Sim. Eu só queria comentar o seguinte, hoje, o feito hoje é assim, como é uma demanda de parcelamento do solo, ele passa por um projeto especial, né? Ele tem uma aprovação de um estudo de viabilidade urbanística. O que acontece? Dentro daquela tramitação da comissão, cada secretaria aponta as suas demandas, que hoje vem para nós através da secretaria, né? A demanda de posto de saúde, de, sei lá, de algum serviço, algum conserto, nem sempre é a construção de um equipamento, porque aí são valores mais altos. Mas para valores menores são serviços prestados numa escola, num posto. Então, se faz a comissão, no fim,
elenca vários itens que podem ser atendidos, seja por uma escola, e aí meio que define para qual seria o encaminhamento em função da necessidade, da proximidade com aquela área que está sendo tratado o parcelamento, né? Então, a gente tem esse indicativo desses equipamentos que, na verdade, são encaminhados, então, para esse monitoramento, que é o que a Tânia está apresentando, através dessa pontuação que é dada pela proximidade, pela importância, pela carência na comunidade de entorno, ele vai ganhando pontos, e aí o que teve a pontuação maior é o que, na verdade, se escolheria por esse critério como o serviço mais importante, mais carente para aquela comunidade do entorno, né? Então, isso é o que a gente tem feito hoje. Acredito que a gente tem um instrumento muito importante, que é o orçamento participativo, né? Nas reuniões do orçamento, a comunidade coloca suas demandas, suas necessidades. Então, se houver, em algum momento, esse cruzamento, né? Tanto a secretaria como, né, o município entende que é isso, mas, de repente, vem da comunidade de uma outra solicitação, sei lá, de algum que ela entenda mais urgente para aquela entorno, né? Que é dentro de um entorno onde ocorre esse parcelamento, ou esse projeto especial, essa demanda que é, na verdade, feita por uma transferência, né? É um TCAP que entra como valor, né? Tu não vai receber como área a doação, mas tu recebe por um valor, ou porque ela é inadequada, ou porque não é necessária. Então, este valor é que a gente tem que definir. Como os orçamentos são muito curtos, a gente precisa definir onde existe maior carência para a aplicação daquele valor, seja qual ele for, né? Então, isso que eu acho que está faltando hoje ainda é a gente ter esse cruzamento com a demanda, que eu entendo que o orçamento participativo é uma demanda, é importante, porque ele traz toda a necessidade que aquela comunidade está vindo, ou pelas regiões, né, as representações das regiões de planejamento. É isso que eu acho que falta a gente costurar, a gente fazer esse alinhamento para a gente ter todas as demandas, e aí sim a gente poder elencar qual seria a de maior carência, de maior importância. Não sei se eu consegui dar uma esclarecidinha no... Perfeito, Sônia. Tem mais... agora a Denise levantou a mão, Denise. Pode falar. Obrigada, Sônia. Então, minha saudação a todos. A apresentação feita maravilhosa, muito obrigada. A Sônia também, pela colocação aí em relação à importância de consultar as regiões no orçamento participativo. E me sinto contemplada por essas falas, mas tenho a necessidade de trazer aqui alguns dados. Por exemplo, nós estamos vivendo aqui agora, concretamente, essa semana aqui, uma situação que se repete. Que situação é essa? Um empreendimento que está em implantação, autorizado, tá? Próximo a uma ocupação irregular, tá? Mas com demanda de regularização fundiária, enfim, questões de saneamento básico. Qual é o problema que nós estamos tendo ali, tá? As obras de implantação do loteamento, elas tiveram um impacto sobre a canalização que já existe, tá? Que é mista nessa ocupação. E isso está causando de água, tá? Água com esgoto, entrando dentro das casas dos moradores. Por que eu estou trazendo essa situação? Porque nós estamos vendo um impacto sobre uma comunidade que, em consequência disso, precisa demandar obras que deveriam ser custeadas, né, conforme as normas do orçamento participativo, através da verba destinada à região. As verbas são baixíssimas e insuficientes. E existe uma série de normas para conseguir chegar a fazer o saneamento básico.
Então, um impacto que está sendo gerado agora com um empreendimento que deveria fazer uma contrapartida, que já fez aquilo que o município solicitou, mas que não foi suficiente ou trouxe mais prejuízo. Recentemente fizeram uma limpeza na canalização com lava-jato, não resolveu, é provável que tenha, inclusive, piorado a situação. Então, essa questão da contrapartida, né, ela é extremamente importante. Esse diagnóstico que vocês estão propondo fazer através dos dados, das demandas apresentadas pelo orçamento participativo, ele é extremamente importante, né? Mas eu quero trazer um dado concreto para que a gente possa, então, considerar, né? Essa é um exemplo de uma das muitas situações que acontecem. Então, a empresa, ela faz uma obra, uma ampliação, uma melhoria, que não é suficiente, ou que, em alguns casos, inclusive, gera uma necessidade secundária, ou agrava a necessidade daquilo que não foi resolvido, e a comunidade fica sem conseguir resolver. E o aspecto legal foi preenchido, foi satisfeito, a obra, né, o empreendimento aconteceu, está lá, e a comunidade do lado olha para o empreendimento, né, altamente lucrativo, do qual ela não faz parte e que está causando impacto para ela que ela não consegue resolver. Então, eu acho importante, e acho que esse é o papel das subprefeituras, das regiões do AP, estarem participando nesse momento, nesses grupos, tá? Trazer como essas questões acontecem no dia a dia, na vida das pessoas, né? Porque o plano diretor é para isso. Então, eu queria trazer essa realidade, questionar o que nós podemos fazer, como utilizar esses recursos que já existem ou que já estariam sendo implementados nessa revisão do plano diretor, né? Mas é um dado muito importante e é uma equação difícil de resolver, né? A gente vai precisar pensar muito sobre isso. Obrigada pela fala. Eu que agradeço, Denise. A Sônia levantou, Sônia, a mãozinha? Sim, tá, pode falar, Sônia. Eu só queria fazer um breve comentário com relação a isso, Denise. Neste caso, nesse exemplo que tu trouxe, o que pode ter acontecido é a obra do próprio loteamento gerou um problema na área lindeira, por ser uma área irregular, uma área de ocupação, né, que não atende todos os critérios das redes, tal. Então, nem sempre a aplicação deste recurso, que esse recurso ele não é uma contrapartida, ele vem do parcelamento do solo, ele é para aplicar no equipamento, né? Então, muitas vezes a situação se refere a tu cobrar da própria empresa que executou aquele loteamento, se realmente houve um problema durante a execução, o que ocasionou, né? Tem muitas vertentes disso aí, sabe? Eu acho que a aplicação desse recurso ela é mais específica do que isso. Ela não é para esse tipo de problema. Eu acho que eu até sei que problema é esse que tu está relatando. Então, eu acho que a gente tem que, claro, fazer a fiscalização, vistoriar, ver o que gerou, a área técnica tem que verificar o que está ocasionando esse problema, que está dando problema de encher a área lindeira, que é mais baixa, que é, né? Ou foi problema do loteamento, é problema do quê ali? Se um caso que eu conheço é morro, é pé de morro. Então, tudo isso a gente tem que estudar. O que a gente não pode confundir são contrapartidas com a destinação de parcelamento do solo. A gente mistura muito tem ainda mais situações, porque neste caso específico que nós estamos falando, é uma destinação de parcelamento solo para um equipamento X. Ela não é destinada para corrigir um erro de um loteamento, entendeu, Denise? A gente tem que ter
a gente tem outras fontes para resolver esses problemas. Só queria deixar um pouquinho mais claro, e nem sempre a gente pode aplicar um recurso para resolver esse tipo de problema. Não sei se eu consegui ser clara, tá? Sim, eu entendi, Sônia, pelas regras atuais, né? Mas nós estamos no momento de revisão do plano e é exatamente nesse sentido que eu trago a minha fala, né? Porque, por exemplo, o pessoal do DEMAI está lá, nós já estivemos reunidos, não é uma situação de comunidade que está abaixo, né, do nível, não, o nível ali é o mesmo, tá? Ali na 5775, na Juca Batista, né? Na relação ali com o loteamento que está sendo implantado ao lado, um pouco antes. Bom, e ali é uma situação. Assim, existem várias outras, né? Desculpe. Essa questão é uma delas. Outras questões mais sobre, especificamente, contrapartidas, que a gente tem em debate pela cidade toda, e na intersecção com a questão do ambiente natural, são questões que eu vou querer trazer depois. Vamos deixar acontecer aqui essa nossa reunião. Obrigada. Obrigada, Denise. Isso que a gente quer realmente que aconteça essa conversa, né? Porque a gente dispõe, né, de instrumentos urbanísticos para cada finalidade, né? A gente não tem regulamentado no município a questão da contrapartida, então acaba que mitigação, doação por parcelamento do solo, que é obrigatória pela lei federal, inclusive que ela tem uma finalidade de suprir a carência de equipamentos daquele empreendimento, ela tem esse fim, né? Ela não pode ser distorcida e ser usada para outro, então a gente tem que buscar outro instrumento, né? E aí é que a gente vai usar, né, esse fórum aqui para ir acoplando, né, para cada situação nova e futura e atual que vier a surgir, o que pode ser utilizado, né? Porque eu acho que daí as coisas ficam mais organizadas, né? E não existe tanto essa questão da discricionariedade, né? Porque pode acontecer de a comunidade achar que determinada área, por exemplo, de uma região de planejamento, que é uma região grande, né, entender que é para algum local e a outra que é para outra carência, né? E aí, se a gente tem critérios objetivos, o máximo possível, e instrumentos adequados e geridos, né, eu acho que a gente tem mais condição de alcançar os objetivos que a gente quer. Guilherme. Não, antes, desculpa, é a Lúcia, da SMPAI. Pode falar, Lúcia. Oi, boa tarde, Gisele, pessoal. Uma primeira pergunta, essa metodologia, ela está ainda sendo desenvolvida, foi desenvolvida lá, não está sendo aplicada ainda ou já está? E a outra questão seria assim, se tudo que está nas demandas da prefeitura estão ali, entende? Não só das secretarias da SMED, da SMAMUS, só das secretarias que estão representadas nas comissões, ou se tem outras coisas, por exemplo, sei lá, outra secretaria que pudesse ter uma demanda ali, tipo, sei lá, a Secretaria de Inovação, que hoje em dia não está representada na comissão, então, né, talvez tivesse que ter ampliar um pouco essa lista de demandas aí que poderia, fora do orçamento participativo das regiões, da comunidade, etc. E a outra questão, vocês disseram que então a gestão teria essa palavra final sobre a indicação. Isso é o sistema de gestão de planejamento ou seria a Secretaria de Gestão? Ou o que exatamente seria essa gestão que teria o gabinete do prefeito, enfim, ou onde estaria essa decisão final? Essa seria a minha pergunta. Perfeito, Lúcia. Eu acho que a Tânia consegue te responder e eu posso também complementar. Ok. Tá. Análise toda feita aqui dentro
2 MAUs, dentro do planejamento, análise técnica, né? Em função daquilo que está sendo proposto dentro do planejamento da cidade. É apontado, é aplicada a metodologia e é gerado esse relatório. Como nós temos também que ser articulado com as outras secretarias e principalmente, né, vamos dizer, a gestão, né, lá, o que se faz? Se envia esse relatório, tá? Porque lá dentro pode ter da EDPM, não lembro qual é a secretaria, mas vai lá, não sei se é departamento, o que é, eu teria que ver aqui. Nós enviamos o processo com o relatório, com a análise urbanística, diretoria. Então, o que acontece lá? Se tiver um projeto com um grau de maturidade no entorno também, ele pode ser verificado e a decisão final ali fica também no caso, vai para o gabinete do prefeito, estou de acordo técnico, e assim é selado Aí ele retorna para nós e ele vai ali para o jurídico para abrir propriamente dito o termo. Essa é a proposta e é o trâmite que já está acontecendo. Já está ocorrendo. Já está ocorrendo, tá. E por que são 3 secretarias? Porque é o que está no plano diretor. Certo. Porque é para equipamentos urbanos públicos ou comunitários. Então, tem essa definição. O equipamento público pode ser uma estação de tratamento, pode ser uma bacia de drenagem, né? Uma subestação, sei lá, na subestação geralmente é estadual, mas preferencialmente são equipamentos do município. Não existe essa questão de serem outra finalidade que não o atendimento à demanda por equipamentos, porque a origem deste recurso, termo de conversão de área pública, é o parcelamento do solo, a figura do parcelamento, seja ela o desmembramento ou o loteamento. De outra forma, não existe esse recurso. Se é o recurso para outro fim, tem que ser outro instrumento. Entende, Lúcia? Sim, entendo. E ainda não está, os equipamentos de transporte ainda não foi alterado. Terminal, né? De ônibus, sim. Agora terminal, sim, sim, já tem. Isso era uma briga lá das etapas. Terminal de ônibus, sim, mas, por exemplo, um equipamento de cultura, talvez, eu acho, mas não é muito amplo isso, tá? Acho que respondemos. Está em andamento, claro. Está sendo usada, né, essa metodologia. Então, a gente tem agora o desafio de pensar em outras, né, formas. Sim. Engenheiro Guilherme, na fila, pode falar. Estamos te ouvindo, Guilherme. Não estamos te ouvindo. Estão me ouvindo agora? Tá, eu acho que... boa tarde a todos. Só queria esclarecer algumas questões. Eu coordeno a Comissão de Parcelamento Solo, a CETAPS, né? E lá tem vários agentes envolvidos, então a gente está bem habituado assim com relação a essa questão dos equipamentos e essa tramitação também quando a gente faz o TCAP, né? Que é a conversão dessas áreas públicas por serviços, né? Então, assim, o artigo 137, como a Tânia colocou ali, ele traz o detalhamento ali do que é considerado pelo plano diretor um equipamento público urbano, né, que são os sistemas de abastecimento de água, de esgoto sanitário, de drenagem, de energia elétrica, de comunicação e iluminação pública. Isso são equipamentos públicos urbanos. O que são equipamentos públicos comunitários que estão previstos ali no parágrafo 3º do 137? São os de lazer, os de cultura, os de educação, os de caráter local de transporte, os de saúde, segurança e espaço para associação de moradores. É isso que está previsto no plano diretor. Se a gente quiser, que é algo que a gente comenta bastante nas comissões, aumentar a demanda de o que a gente pode solicitar como equipamento para doar esse percentual de loteamento, que são os 20%, a gente vai ter que aumentar o leque de possibilidades que estão previstas hoje no plano diretor para outras questões. Se a gente quiser falar de transformar isso em moradia, transformar isso talvez em esse valor para a REURB, para outras questões, a gente vai ter que trabalhar o que a gente vai fazer com isso. Isso é um outro ponto.
questões com relação aos loteamentos, o que se faz nos loteamentos? A gente analisa o impacto do loteamento, a gente não analisa o impacto da vizinhança. Por exemplo, um projeto de drenagem, o DEMAI analisa e pede as bacias de amortecimento com relação à área periférica daquele loteamento. E em muitos casos, né, o Felipe, se estivesse aqui na reunião que analisa os casos de drenagem, ele até pede um a mais nas bacias de amortecimento, porque ele já tem o conhecimento dos lindeiros ali, que às vezes tem algum probleminha, e a gente tenta levar para o loteador para aumentar um pouquinho aquela bacia para resolver um problema que é da cidade, que não é do empreendedor, não é fruto do seu impacto. Então, isso já é feito. Então, o que a gente tem que estudar, às vezes, quando dá algum problema em função de um empreendimento, é que aquela situação que tinha ali no lado, ela já era problemática, e que talvez a área de loteamento que não estava urbanizada estava sendo usada naturalmente como uma bacia para amortecer um problema que já tinha no local. Então, a gente tem que, às vezes, avaliar, né, as questões e não confundir, e não achar que pelo fato de urbanizar um loteamento, aquilo que gerou o problema. Não, às vezes o problema já está do lado, que às vezes é irregular, não tinha bacia de amortecimento, não se tinha um sistema de drenagem eficiente, e aquilo ali só elucida o problema que tem no entorno. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, para afirmar algumas coisas, porque o processo de loteamento que nós temos nas comissões, ele é muito bem analisado pelo corpo técnico, e a gente tem tido esse cuidado de sempre pedir que os loteamentos mitiguem os seus impactos. Então, drenagem tem que ser resolvida do loteamento, abastecimento de água vai ser resolvido, a questão de iluminação pública, abertura de vias, tudo isso é resolvido ali dentro da sua área. Então, eu queria só trazer, assim, às vezes, que nós estamos mais no dia a dia, às vezes, para nós é muito claro essas coisas, mas o grande grupo, às vezes, o pessoal que está mais por fora, não tem essa clareza que nós temos do lado de dentro, assim, vendo como é que os técnicos analisam, né? Então, é mais no sentido de esclarecer e de trazer o ponto exato do que a gente está falando para explorar, de repente, expandir, porque eu vi o pessoal falando, a Secretaria de Inovação não tem assento, a Secretaria de não sei o que não tem assento, mas é no sentido de que nós estamos presos ao que é regrado no plano diretor. Né? Não tem como a gente fugir dali, porque depois a gente não consegue explicar com base no que a gente fez aquele pedido, né? Sim, então é só para foi esclarecer. muito boa essa tua colocação, porque a gente vem discutindo sobre isso, porque a gente não pode ter políticas públicas baseadas em projetos especiais, porque muitas vezes o projeto especial é um projeto de longo prazo, e a gente está tratando aqui, às vezes, de necessidades muito imediatas e urgentes, que não podem ficar contando com a boa vontade, digamos, do empreendedor que vai fazer ainda no futuro, que talvez nem execute exatamente aquilo que foi aprovado no EVU, né? Porque muita coisa muda, enfim. Então, acho que essa questão de colocar todas as fichas no projeto especial e esperar que, a partir do projeto especial, se resolvam questões da cidade, ela é bastante arriscada, no meu entendimento. Eu acho que a gente tem instrumentos, a Claudete ali colocou o WAVE, né? O WAVE prevê a contrapartida, né, e também a cobrança de outorga onerosa, que pode ser desvinculada do parcelamento do solo e ir para um fundo do município, como tem o solo criado e outros instrumentos. A próxima é a Alessandra. Só um pouquinho, eu só ia complementar o que tu Sim. falou, Gisele, que isso que tu disse é muito importante, porque, por exemplo, um projeto de loteamento, ele não é implementado de um ano para o outro. Nós temos loteamentos que levam 10 anos para ser implementado daquilo que foi aprovado há muito tempo atrás. Então, usar, às vezes, um projeto especial, como tu disse, para resolver um problema da cidade que às vezes é imediato, talvez não seja a melhor estratégia, porque ele vai se viabilizar aos poucos, as quadras vão se formando aos poucos, à medida que os empreendimentos vão acontecendo e que há interessados ali naquela área, porque ninguém vai sair fazendo um loteamento completo e deixar aquela terra, uma seara ali que não tem ninguém interessado, né? Isso vai acontecendo à medida que o mercado vai se aquecendo, né, e vão surgindo empreendimentos nas quadras que vão pagando a obra, né? Então, isso é bem importante ser colocado, acho que foi muito boa a tua colocação.
Alessandra e depois a Lúcia. Perfeito, te ouvimos. Eu gostaria de pegar um gancho quanto à colocação que o Guilherme fez, em relação realmente ao local onde se tem um empreendimento, né? Ele colocou essa questão do empreendimento, né? E essa gleba que está ali, né? Muitas vezes sendo utilizada como uma bacia natural, né? Nesse caso, a gente começa a perceber o quanto é importante a gente pensar a densidade da cidade, né? Então, quando a gente justifica, né, a questão da praça, que na verdade é o equipamento que traz o equilíbrio, né, da densidade na cidade, a gente também está trazendo essa questão, né? Então, no parcelamento do solo, e eu acho que isso talvez tenha que ficar melhor explicado, né, para as pessoas, quando da utilização do TCAP e o parcelamento do solo, né? Então, o parcelamento do solo, ele tem essa questão da lei federal, ele tem toda uma visão, né, em volta dele, que é diferente de contrapartidas, de mitigação, né? Então, assim, tu tem que pensar em cidade, tu tem que pensar em planejamento urbano, né? Então, no momento que tu vai ter a implantação de um loteamento numa gleba, e ao lado tu tem outro, ao lado tu tem outro, né? Isso tu vai estar demarcando lotes e ruas, né? E o que acontece? Essas áreas, esses equipamentos públicos, que normalmente é 20%, né, e na CADAP 18%, tu vais ter, né, via de regra, a gente está falando aqui desses 3 equipamentos públicos, né, praça, escola e posto de saúde. Eu não vou colocar aqui na minha explanação outros equipamentos urbanos, porque na minha visão, e isso é uma visão particular, eu sei que não é de todos os técnicos, mas é minha e de alguns outros, isso afeta bastante, né? Porque o equipamento urbano, ele já acaba entrando numa seara que vai prejudicar a disponibilidade dos outros equipamentos comunitários, né? Porque o que vai acontecer? Tu vai ter menos disponibilidade desses equipamentos para a população, tá? Se tu for colocar ele no rol de todos os outros, né? Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala em aumentar essa lista, né? Porque a gente só tem 20% aí desse total de matrícula. Sendo que, quando as matrículas ainda são individualizadas, tu ainda não tem essa totalidade. Bom, mas tratando desse assunto, quando se tem o equipamento de praça, né, tu tá equilibrando essa densidade, né? Então, com o que o Guilherme falou, muitas vezes a praça faz esse papel, né? E quando tu tem uma praça maior, mais ainda, né? Então, assim, quando que se utiliza, né, esse TCAP, né, que é o termo de conversão de área pública? Quando a gente identifica que essa gleba ela não tem nenhuma área que seja possível, né, de entregar um equipamento público, que são áreas inadequadas. Tipo, eu vou botar uma praça aqui, mas só tem uma topografia muito acentuada, né? Ou nós temos lotes que eu não vou ter como ter uma praça acessível, né? Os lotes são muito profundos, a testada é muito estreita. Por algum motivo, essa conformação não vai me trazer uma praça segura, agradável, adequada e tal. E, da mesma forma, as outras secretarias fazem essa análise e aí se decide, então, por converter se utilizar, então, dessa figura
né, da conversão de área pública e aí fazer esse TCAP. Então, assim, por isso que se pensa nessa localidade, né? Então, toda vez que a gente pensar assim, não, nós vamos levar para longe isso, né? Vamos transformar em REURB, levar lá para uma região mais carente, né? Muitas vezes é uma questão importante, às vezes a gente até considera realmente aquela região lá precisa mesmo, mas a gente não pode perder o foco, porque cada região da cidade é importante. Se a gente for começar a tirar o foco do instrumento, a gente não vai estar conseguindo resolver os problemas da cidade. Então, acho que a gente teria que criar novos instrumentos para resolver esses outros, do tipo, talvez esse da REURB, se crie instrumentos tipo contrapartida social, não sei, talvez outros instrumentos, e não tirar o foco do instrumento adequado, né? Então, assim, esse do parcelamento do solo, ele é um instrumento que ele está fazendo, às vezes, desse que seria para dar para converter um equipamento que deveria ser naquele local, né? Então, muitas vezes tu vai estar tirando esse equipamento e daqui a pouco tu vai ter um ao lado do outro ali, vamos supor que seja uma região ali ruim topograficamente, e tu vai ter daqui a pouco um loteamento ao lado do outro, sem escola, sem posto de saúde, e aí foi tudo para longe a conversão, né? Então, não pode, a gente vai ter que resolver isso no entorno. Então, só para exemplificar, assim, de um jeito que talvez fique mais Excelente. fácil, assim, para todos entenderem, né? Excelente, Alessandro. Hoje, Próxima, a Lúcia quer falar primeiro. eu só ia complementar um negocinho que eu acho que às vezes o pessoal também não tem clareza, é que a gente se prende muito aos 20% e aos 18% de doação, tá? Mas se a gente tem feito uma análise aqui na prefeitura e tem visto que da área privada, quando entra com a proposta do loteamento, não são só as áreas públicas que viram públicas. A gente tem todo um sistema viário também que se torna área pública. Então, a gente tem feito um cálculo para ver esse balanço dos empreendimentos e a gente vê o quanto que o empreendedor também abre mão da sua área. Isso chega em torno de fica em torno de 48% pública e fica com 52%, assim, de privada, tá? Então, quase metade da gleba, a gente tem casos até que ultrapassa a metade, se torna pública, em função do sistema viário que está gravado no plano diretor. As ruas que estão ali, do traçado, que também tudo vira isso área pública, e tudo isso vira área permeável, tá? Não fica tudo densificado, então a gente não pode se prender achar que só 20% que se torna área permeável e o resto tudo é densificado. Não, é mais complexo, assim, quando a gente vai analisar os loteamentos, essas questões, tá? Só para esclarecer para o pessoal que às vezes não está no dia a dia e não tem essa clareza. Eu concordo com o que a Alessandra falou, acho que realmente é bem interessante isso que ela trouxe, né, que essas devem ser aplicados na própria área, porque tem outros critérios, né? Mas como a gente está nesse momento de revisão, né, a gente tem que ver realmente, pensar, e também é claro que não se pode usar o TCAP como política pública, né? Agora, é uma forma de monetização, digamos, né, da terra, digamos assim, é uma forma do governo conseguir verba para aplicar talvez em áreas mais carentes, né? Então, isso é o que essa comparação que tem que ser feita entre se o lugar mais interessante é mesmo no próprio local, que a comunidade às vezes demanda, e às vezes merecidamente, e outras vezes talvez não. Então, essa que é a definição. Talvez esse tenha que ter um outro nível ainda de análise disso. Não é somente esse nível local, mas também para a cidade toda o que isso significa. Mas eu acho que são essas coisas que a gente tem que começar que a gente tem que construir nesse momento, né? Que a gente está tendo essa oportunidade de pensar sobre isso. Eu já vi que, inclusive, está muito mais amplo do que antes, que eu entendia que era só escola, posto de saúde. Agora já tem uma série de outros equipamentos que podem ser incorporados. Então, já não, é menos restrito, né? Porque o que acontecia às vezes, não precisa mais de escola, e aí ficava a área vazia, né? Então,
invasões, Exato. enfim, e tudo que acontece depois. Tá bom, obrigada, pessoal. Obrigada, Lúcia. Próxima é a Valéria e depois a Denise. Oi, boa tarde. Estão me escutando? Tá. É que, na verdade, assim, é um assunto muito complexo e tem vários assuntos dentro desse assunto, né? Porque o parcelamento do solo, seja qual for, ele já tem a previsão, a doação é 35% e não 20%, né? 35% para os equipamentos urbanos em geral, dentro 20% são dos equipamentos comunitários. Então, a gente poderia, acho que até fazer um seminário sobre parcelamento do solo, que ainda ia faltar tempo, né? A questão do impacto, ele também é muito complexo, e o impacto, ele nunca é sobre aquele lote, ele é sobre o entorno. Isso foi uma coisa que sempre se avaliou nas comissões, o impacto do empreendimento sobre o entorno. Existe o impacto urbano, existe o impacto ambiental. Então, isso também é bastante complexo, né? Agora, enquanto vocês estavam falando aqui, eu fiquei pensando, seria muito interessante se não tivesse mais parcelamento do solo, que pode acontecer. A gente passou bastante tempo com isso meio quase que congelado. A cidade não ia mais acontecer. Eu acho que é nisso que a gente tem que pensar, né? Porque a cidade, ela continua acontecendo independente do parcelamento do solo. É nisso que nós temos que pensar, né? O parcelamento do solo não pode ser a gente ficar discutindo a recompra como sendo, não, tem que pegar mais, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, dividir para todo mundo, mais longe, mais perto. Isso não é política pública. E eu acho que isso é uma forma completamente equivocada de discutir como é que a gente promove a cidade naquilo que é a nossa parte, né? Então, acho que o plano diretor, a gente tem que cuidar, porque a gente se perde com um detalhe. Isso é um detalhe do plano diretor, né? Não é por aí. Eu acho que, inclusive, assim, até lá no Congresso se discutiu sobre isso, mas isso, assim, ó, é o detalhe do detalhe do detalhe. A cidade tem que acontecer independente disso, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco que às vezes a gente se perde, todo mundo se perde, a gente também se perde nisso, né? Porque como é o nosso enfoque, sempre foi, principalmente, e a gente sempre discutiu muito, mas acho que isso aí não é o principal, né? O que fazia com o dinheiro daquilo que não virou um equipamento comunitário. Era isso que eu queria contribuir. Próxima é Denise. Obrigada, Valéria, pela tua contribuição. A Denise agora pode falar. Ok, obrigado. A Valéria tocou, em parte, no que eu ia falar, mas eu quero chamar a atenção aqui para uma fala do engenheiro Guilherme, quando ele se refere a que, ao aprovar um empreendimento, é feita toda uma análise, né, inclusive dos equipamentos públicos que estarão sendo instalados pelo empreendedor, né? Óbvio que isso é necessário que seja feito. Agora, é importante chamar a atenção do impacto, como a Valéria que me antecedeu chamou a atenção, do impacto que o empreendimento em si gera em toda a cidade, tá? E aí, nesse sentido, para a gente compreender, tá? É fundamental olhar para essa cidade. Como é que ela está vivendo o espaço dela, tá? Quais são os impactos que os equipamentos, os empreendimentos, né, estão causando sobre a vida das pessoas. É disso que se trata o plano diretor, tá? Porque senão não haveria necessidade de regrar, tá? E é para isso que eu quero chamar a atenção, tá? É a necessidade de se incluir nessas análises técnicas que são feitas para autorização da implantação de um empreendimento, seja ele de que porte for, né, e de que tipo seja, que se considere e que se preveja mecanismos nessa análise, e eu não quero usar o termo compensação, tá? Porque eu acho que não se trata de compensação,
É muito mais do que isso. A EPTC, por exemplo, não tem um plano de mobilidade urbana considerando o crescimento, ou seja, a implantação de novos empreendimentos, né? Então, ela foi consultada, foi questionada, né, já a respeito de quais os planos para a mobilidade urbana para essa região aqui. Eu falo da região onde eu moro, né, a região que eu conheço, né, que é uma das 2 regiões que mais cresce em Porto Alegre hoje. Não é qualquer região, não é um exemplo particular. É uma situação concreta que não é momentânea, né? Ela vai ter uma continuidade, tá? Então, não existe um planejamento da EPTC para, considerando as dificuldades de mobilidade urbana que vão advir desses empreendimentos. E nós sabemos que eles ainda não são visíveis, muitos deles, mas eles já estão aprovados ou em análise, né? Então, a gente está falando de um momento de criticar as normas que nós temos hoje. E, a partir dessa crítica, construir novas normas ou abrir possibilidades que ainda não existam, né? Enfim, é nesse sentido a minha fala, tá? Ok, o empreendedor está criando ruas, está instalando iluminação e todos os outros, saneamento, enfim, como tu disse, ele está abrindo mão de um espaço privado, né? Em benefício do público, ok, mas não está sendo considerada nessa análise a necessidade do gestor público, do erário público, arcar com investimentos que serão necessários para ampliar o equipamento, né? Que vai ser sobrecarregado em função da implantação daquele novo empreendimento. Não sei se me fiz compreender. Obrigada. Eu só ia complementar, Gi, já que ela comentou ali na minha fala. Assim, quando a gente está trabalhando com loteamentos, né, a gente está trabalhando com quadras, né, não necessariamente, e a gente dá regime, determina, né, os regimes urbanísticos, esclarece ali o que pode vir a acontecer, mas a gente ainda não tem um estudo de cidade consolidado. Eu entendo que a fala ali que a Denise colocou dos empreendimentos, daí seria de acordo com as aprovações de projeto que vão surgir naquelas quadras dos empreendimentos, em sim, estudar quais são os impactos gerados pelo empreendimento, né, daquele entorno, porque quando a gente está trabalhando com loteamento, a gente está trabalhando com solo, né, a gente não está trabalhando com edificações, que é um pouco diferente da CADAP, que a CADAP ela já vem com uma proposta, né, de edificação para aquela área, porque tem o programa Minha Casa Minha Vida, para poder fazer o enquadramento, ela já parcela e tem a aprovação dos projetos. Mas quando a gente fala de loteamento, especificamente, a gente está falando só de solo. Então, ali existe milhares de possibilidades que pode acontecer, né? Aquelas áreas que estão sendo delimitadas ali, às vezes os lotes privados, eles podem se unificar no futuro e fazer um empreendimento maior, ele existe muitas possibilidades, né? Então, realmente, por isso que a gente tem um projeto especial, né, na prefeitura, que depois, de acordo com o empreendimento, o impacto que ele vai gerar, é que daí que vai se estudar, né, a infraestrutura existente e vai se pedir essas soluções para quem vai empreender especificamente naquela quadra, naquele lote, só para esclarecer. Eu acho que é muito boa essa visão, mas eu vejo que hoje o plano diretor possui já algumas estratégias para solucionar esse problema, que eu acho que é bem Perfeito. Bem Próximo é na Tércia. Uma coisinha só para não se perder dessa fala aqui, já bem rapidinho. Quando o engenheiro Guilherme fez na fala dele, ele falou da análise que é local, tá? E quando eu falo do impacto que um empreendimento causa, eu não me refiro só ao local, né? Mais uma vez eu quero trazer aqui uma situação concreta. Para chegar na Zona Sul, existem basicamente duas grandes possibilidades, duas grandes vias, né, caminhos. Esses caminhos estão hoje sobrecarregados, e a cada dia mais, né? E o caminho fica cada vez mais longo e mais sobrecarregado. Então, por isso que eu digo, o impacto é em toda a cidade, não é só no local. Obrigada.
Obrigada, Denise. Gente, a gente está se aproximando para o final, mas a Natércia, né, a próxima fala é tua, Natércia. Obrigada. Obrigada, Gisele. Eu só queria dar uma pequena contribuição. Comecei a trabalhar com a Tânia agora na coordenação de gestão do monitoramento urbano e tive contato com essa metodologia assim ontem ou antes de ontem, né? Mas assim, depois de ouvir as falas de todos, achei só importante dar uma contribuição no sentido de pensar que a cidade, assim como a Denise falou, ela é um sistema complexo, né? Literalmente um sistema complexo. Então, todas as ações, intervenções em determinados pontos da cidade têm reflexo no contexto como um todo. Então, uma das coisas que talvez fosse importante pensar são as relações entre os empreendimentos, entre esses grandes empreendimentos, né? Que é uma coisa que eu acho que não está previsto na legislação. Né? Então, muitas vezes não é o impacto de um empreendimento só, mas é o conjunto de grandes empreendimentos no pequeno entorno que vai maximizar esse impacto. Né? E, por outro lado, o termo aí, o TCAP, ele não tá associado a mitigações e compensações, né? Assim, simplesmente uma conversão daquela área, né, em algum serviço ou obra, conforme está previsto pela legislação. Então, talvez pudesse pensar em um grande banco de projetos, um banco de demandas global, talvez, né? Talvez emergencial, eu não sei quando que se pode dispor desse recurso, é um recurso que pode ser usado rapidamente, mas assim, no sentido de pensar na cidade nesse contexto maior, porque muitas vezes o que acontece? O empreendedor, quando ele vai investir, ele vai pensar num território que muitas vezes já tem uma determinada infraestrutura, né? Ele está empreendendo ali porque ali já existe uma determinada valorização, enfim, apesar de muitas vezes existir déficits, né? E esses déficits não vão ser compensados por esse TCAP, não é isso, né, a proposta. Então, pelo fato de já existir essa valorização, muitas vezes com o investimento retorno desse benefício no próprio entorno, maximiza, digamos assim, a valorização do próprio entorno, do próprio empreendimento, né? Em detrimento, muitas vezes, de outras áreas periféricas ou áreas que não recebem empreendimentos, portanto, não recebem determinados esses benefícios, entende? Então, nesse sentido, essa balança ela acaba ficando, a partir desse instrumento especificamente, o cara teria que contemplar os outros, pode ficar um pouco desequilibrada, se a gente pensar a cidade como um sistema, e muitas vezes porque o impacto, a soma desses impactos, tem reflexo no contexto global, né? Então, realmente, isso é uma discussão bem importante, e tem muitas opiniões diferentes, divergentes, mas seria importante ouvir todos e tentar, no conjunto das reflexões, ver alternativas. Ótimo, é para isso que a gente está trabalhando, né? E a ideia de trazer essa metodologia foi assim, exemplificar e trazer uma provocação para vocês, pensando num modelo, não gosto da palavra genérico, parece uma coisa vaga, mas de uma trilha de tramitação, porque pensem assim, a gente tem que sair um pouco da caixa do projeto especial. Tudo vai para o projeto especial, tudo é recurso do projeto especial, né? Eu acho que a gente tem que abrir isso, porque a gente pode ter outros tipos de projeto e a gente tem que pensar além do... A gente está sendo sempre reativo, é isso que eu quero dizer, né? Então, eu vou ver que tem carência de vias quando entra um empreendimento, quando tem, né? E não é essa a questão, né? É prévio, né? Os instrumentos foram criados a partir da necessidade e não as coisas vão acontecer pelos instrumentos. O planejamento não vai acontecer pelos instrumentos, o instrumento é uma consequência, né? Então, acho que temos que pensar bastante, né? E conhecer essas, mesmo que sejam detalhes, né? Eu acho que por eles serem tão falados em todos os nossos encontros, né? Seja nas oficinas, seja no seminário, consultas, sempre emergem as necessidades e a necessidade de escutar a comunidade, né? Então, é nesse sentido, né? Nós estamos engessando, TCAP é uma porcentagem mínima, né, do que existe acontecendo na cidade, né? Ele é raro, digamos assim, até se for pensar, né? E não dá para, de fato, basear as coisas
nesse tipo de instrumento. Agora, a gente tem que ter, como está sendo colocado, EIV, né? Outras coisas, outorga onerosa, a questão ali da valorização imobiliária. Temos que ter essas ferramentas à nossa disposição. É isso. Alguém mais gostaria de falar? Senão, já estamos passando um pouquinho do tempo, né? E quero dizer que próxima semana teremos daí, então, outra reunião, né? Podemos voltar a esse debate. Eu solicito que vocês pensem, né, sobre tudo que nós trouxemos hoje, que eu acho que foi bastante produtivo e interessante, pelo menos eu achei, né? Acho que tomara que os colegas também tenham, e os participantes. E a Tânia gostaria de falar, Tânia, nos despedirmos. Bem rapidinho, uma colocação, assim, ó, eu fico assim, fico feliz, né, porque dentro desse eixo gestão, e a gente trazer uma provocação e que deu tantas contribuições, né? Olha que coisa, é fantástico isso, e é exatamente isso, né? Que é a proposta, né, dentro dessa revisão, é trazer o técnico, a comunidade, o representante, para que diga assim, olha, sabe, nós temos o conhecimento, né, da cidade, do que a gente quer, mas vamos trazer também, talvez, assim, propostas de soluções, quem sabe um instrumento X, Y, Z não daria para consolidar, quem sabe a regulamentação do EIB, não sei, entende essas coisas assim, eu fico bem contente, eu acho, na GISEC, que a gente conseguiu atingir o objetivo, né? Deram boas falas, boas contribuições, né? Exato. Perfeito. Então tá, pessoal, agradeço novamente, né, em nome da diretoria, dos colegas, e nos encontramos na próxima quinta-feira, no mesmo horário, 14 horas. Obrigada a todos. Boa tarde.